Quem fala é Fabrício Valim. Tem uma pergunta para fazer para você. Você sabe por que você faz o que você faz no dia a dia? A pergunta é simples. Me fazem o tempo todo, de maneiras diferentes. Essa semana que me procurou, o Pedro, me procurando porque ele trabalha numa grande companhia, não está exatamente satisfeito com o momento que está vivendo dentro dessa empresa, apesar de ser uma empresa que tem uma credibilidade, um nome fantástico para o mercado. Acho que vários profissionais que a gente conhece que não estão lá gostariam de trabalhar nessa empresa. Outros tantos que estão lá provavelmente pretendam ficar por muito tempo. O Pedro, que está lá há muito tempo, tem pensado se vale a pena continuar dentro dessa empresa ou se vale a pena sair da empresa. Sabe por quê? Porque o momento está ruim. As coisas não estão andando exatamente como estavam há 8 anos atrás, quando o Pedro entrou. O que será que houve nesse tempo que o Pedro está lá? E é isso que eu queria compartilhar com vocês a respeito de carreira e a respeito desse momento profissional do Pedro. A gente, quando começa qualquer coisa nova, a gente precisa de treinamento. No início é algo extremamente cansativo porque tudo é muito novo. As empresas pretendem contratar pessoas que tenham conhecimento técnico, mas a gente sabe bem que o treinamento ele é necessário para que você possa desenvolver novas habilidades, novas técnicas. A área de recursos humanos é repleta de procedimentos, de características que realmente possibilitam o desenvolvimento profissional de muitas pessoas que a gente conhece. E dentro dessa perspectiva na área de recursos humanos, ou seja, preciso desenvolver, preciso treinar, preciso preparar as pessoas, o Pedro começou na empresa dele há 8 anos atrás. E no início tudo é muito emocionante, né? Ao final do dia você sempre está muito mais desgastado do que estaria, mas isso não significa que desgaste significa infelicidade. A sensação de realização ela é constante. Aconteceu com o Pedro. De estar extremamente estimulado e motivado, por mais que o dia a dia deixasse ele muito cansado. Hoje em dia o cansaço dele é diferente. A maior parte das coisas a que ele foi submetido e necessariamente teve que treinar, hoje em dia já fazem parte do hábito. Ele realiza de maneira automática e nem consegue reconhecer exatamente o valor do trabalho que ele desenvolve na empresa dele. Isso acontece porque depois de um tempo o cérebro, ele, de maneira muito inteligente, a gente foi feito com essa característica, ele armazena os nossos hábitos para que a gente possa executar ele de maneira automática. Assim a gente não fica tendo que pensar em tudo aquilo que precisa ser feito. Afinal de contas, toda vez que isso é necessário, a gente se desgasta. Acho que acontece com você. Você fala outro idioma, além de português? Inglês, talvez. Para quem não fala inglês, ou para quem está treinando e esperando desenvolver novas competências em outro idioma, o início sempre é muito desgastante quando você se coloca à prova do idioma que você está aprendendo. Eu já participei de algumas reuniões no início, quando eu estava bastante tempo atrás, quando aprendi a falar inglês, e é muito cansativo quando você precisa sair de uma reunião em português e ir para outra em inglês. A reunião em inglês, muitas vezes, eu falo por mim, eu saio muito mais cansado de uma reunião em que eu tenho que usar um outro idioma do que aquilo que eu estou habitualmente acostumado a fazer. Porque o cérebro fica o tempo inteiro precisando funcionar e lembrar você como é que você usa as palavras, quais as expressões que você precisa usar. Não faz parte do hábito, não faz parte da sua rotina. Isso é natural, não é uma característica minha ou uma característica só de outras pessoas. Porque desenvolver novos hábitos exige treinamento. O Pedro, que eu estava comentando com vocês no início dessa conversa, quando ele me procurou e falou, olha, eu já não sei mais porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo no dia a dia, é porque você começa a ficar rodeado somente daqueles hábitos que você desenvolveu ao longo da sua vida
e sente a necessidade de ser desafiado. E aí mora o maior problema da grande parte das pessoas que me procuram, como é o caso do Pedro. Eu quero novos desafios, eu quero novos caminhos, até pretendo seguir carreira em uma nova empresa. Só que a pessoa sempre coloca essa responsabilidade na mão de uma outra pessoa, dentro da sua empresa. Eu quero um novo desafio, mas espero que alguém me desafie para algo novo. Só que se você deixar isso na mão de outra pessoa, as sensações de realização pessoal e profissional sempre vão ficar sob a responsabilidade de uma outra pessoa. Isso pode ser normalmente é uma grande cilada que a maior parte das pessoas se coloca. Colocar que a sua carreira depende de um plano de carreira de uma empresa privada ou de quem quer que seja, é um grande engano. Empresas, elas promovem, elas selecionam, elas recrutam, baseado naquilo que elas precisam que seja entregue dentro das suas empresas. E elas vão desenvolver as capacidades e competências que são necessárias para a atividade dela funcionar. Ela não está necessariamente conectada aos seus sonhos, aos seus projetos de vida. Isso é na sua empresa, na do Pedro e nas outras todas as empresas que você puder pensar, que sobrevivem e que têm histórias incríveis de sucesso. Nem todas elas realizam atividades o tempo inteiro prazerosas. Parte delas extremamente prazerosas, mas algumas atividades sempre são muito chatas de serem efetuadas. E por isso que você precisa de bons times. Mas falando da carreira do Pedro, e falando do desenvolvimento de novas competências, novas habilidades, se você quer uma nova competência, uma nova habilidade, só tem uma maneira de conseguir isso. Treinar. Você precisa treinar e precisa treinar muito. Não há outra maneira de desenvolver competências a não ser que você esteja muito conectado a treinamento. Você consegue, você pode, desde que você esteja disposto a treinar novas habilidades, novas competências. Lembra a promessa do início do ano, quando você disse que ia ter uma vida mais saudável? Você começou a treinar? Pois é. É por isso e por outras tantas coisas que desenvolver novos hábitos é tão difícil. Você primeiro precisa listar aquilo que quer, aquilo que deseja, e depois desenhar o passo a passo para poder chegar até lá. Ninguém vai ter um corpo mais saudável porque alguém resolveu dizer que você vai ter um corpo mais saudável. Você começa a caminhar para esse rumo. Com a carreira é assim, com a vida pessoal é assim. Eu tinha que compartilhar isso com vocês. Eu acho que uma vida mais feliz, ela precisa de novos hábitos e do desenvolvimento de hábitos mais saudáveis. Se você quer isso, você pode. Tem que começar agora. Um abraço para vocês. A gente se fala.